Olá, está no ar o programa Vida de MEI. Aqui a gente conhece a trajetória dos gigantes microempreendedores individuais que geram um ganho adicional de até 69 bilhões de reais na economia do país, segundo dados do Sebrae. Eu sou Camila Xavier e a nossa convidada de hoje é a MEI Tatá Rezende, que está aqui com a gente no nosso estúdio. Ela é doula, educadora perinatal e artesã. E hoje ela vai nos contar como começou nessa carreira tão bonita de auxiliar outras mulheres a trazer os filhos ao mundo e a eternizar esses momentos através de joias. Para comentar sobre o caso da Tatá e trazer dicas e orientações, nós vamos conversar também com a Deise Moreira, que é analista de relacionamento com clientes do Sebrae. Mas antes desse bate-papo, vamos conhecer a história de empreendedorismo da Tatá Rezende? Roda o VT! Meu nome é Tayane Rezende, conhecida como Tatá Doula, né? Eu tenho 32 anos, sou doula educadora perinatal, resineira, faço joias afetivas, mas eu gosto de falar que eu sou artesã, na verdade, porque tudo que eu produzo é personalizado, com muito amor. Eu comecei minha jornada na doulagem em 2017. Em 2014 eu fui mãe, sofri algumas violências obstétricas, né? E não queria que outras pessoas passassem pelo que eu passei. Eu sou formada em saúde coletiva, minha formação é essa, sanitarista de formação. Mas como eu passei por essa questão da violência obstétrica, né, eu decidi fazer o curso de doula para que outras mulheres não passassem pelo que eu passei. E aí em 2017 eu fiz o curso de doula, fiz o curso de consultoria de aleitamento materno. Foi quando eu comecei a auxiliar outras mães. Dei aula nas instituições de curso de doula, dei aula no FB, no curso de doula do Instituto Federal de Brasília, lá na Ceilândia. Dei várias palestras para o CEUB, workshop de aleitamento materno. Junto ao Ministério da Saúde, a gente também fez algumas rodas de gestantes. E assim eu fui aumentando cada vez mais a minha visibilidade e a minha trajetória, né, como doula. E aí eu engravidei, né, em 2020, depois de fazer vários atendimentos, todo esse processo de atendimento como doula, as aulas que eu dava, eu gostava muito. E aí eu engravidei, veio meu segundo filho, queria fazer tudo diferente de novo, mas então veio a pandemia, né? Então foi quando eu tive que dar uma pausa nos meus atendimentos, em tudo que eu fazia. Parei por causa da maternidade um tempo, isso foi em 2020. E aí, quando meu filho já tinha quase 2 anos, eu resolvi me dedicar à arte gestacional, que era uma coisa que eu ia lá, atendia, fazia rapidinho. Foi um outro curso também de especialização que eu fiz. Fiz o curso de arte gestacional, atendia outras mulheres, fazia pinturas maravilhosas na barriga. E no final de 2022, ano passado, eu decidi que eu queria retornar, né? Então foi uma caminhada muito grande, assim, que eu tive desde 2017, já tem aí 6, 7 anos que eu estou nesse empreendedorismo, mas sempre por causa da maternidade, dá aquela paradinha, ainda volta, me especializando em outras coisas dessa área. E é uma coisa que eu gosto muito, que eu amo muito. Sou formada, minha formação é de saúde coletiva, mas nunca segui essa formação, sempre me interessei pela área da obstetrícia. E é uma profissão que eu amo muito, assim. Então, meu empreendedorismo começou daí. O mais desafiador nessa área das capacitações, de início, é o financeiro, né? Porque você precisa desembolsar, fazer um investimento bom para você ter acesso a um curso de qualidade. Um curso bom, um curso que vai te dar realmente conhecimento. E a segunda parte disso é a questão da prática. Para você ser uma boa doula, você precisa ser voluntária. Você precisa atender aquelas mulheres que realmente necessitam de você. Você precisa fazer trabalhos voluntários, ver a realidade, ir para o hospital público, acompanhar mulheres em hospitais públicos para você entender. Eu acho isso desafiador porque a gente quer acolher todo mundo. Eu pelo menos penso assim, eu quero acolher as pessoas, eu quero acolher as mulheres. Em hospital público, às vezes, a gente vê que realmente
tem muita, não só hospital público, mas nos hospitais públicos é onde você tem o aprendizado, onde você tem ali a referência, onde você tem ali a experiência de acompanhar mulheres que precisam de acolhimento, que são mulheres que não têm, às vezes, condições financeiras de arcar com a doula hoje, que é um serviço totalmente particular. Então, acho que o desafio da capacitação não está nem ali num curso ou só no financeiro. É a disponibilidade de você fazer o voluntariado e você se especializar mesmo em atender mulheres com qualidade, dando suporte emocional, suporte físico, em hospitais públicos, mulheres que não têm acesso particular às doulas. Eu penso que o principal desafio é esse. A inauguração do meu negócio, na verdade, aconteceu assim que eu terminei o curso de doula. Eu já queria fazer o voluntário, eu já queria atender várias mulheres, então eu procurei. Eu colocava no grupo de doulas no Facebook que eu estava procurando mulheres que queriam queriam uma doula de forma gratuita, que eu queria atender. Achei várias mulheres para atender. Fui para os hospitais, às vezes ficava lá no hospital esperando chegar alguma mulher, perguntava se queria atendimento, né, de doula. E aí, nessa loucura de procurar essas mulheres, a pessoa com quem eu fiz o curso, o nome dela é Marilda, foi na Matriusca que eu fiz esse curso, ela perguntou se eu gostaria de ajudar lá, porque ela gostou do meu jeito, eu tinha esse jeito mais tranquilo de falar, ela achava que eu podia ensinar, e aí ela me chamou para dar algumas aulas lá, né? Eu comecei a estudar bastante, e aí eu falei, não, vamos dar as aulas. Aí ela me falou, por que você não faz um CNPJ, né? Cria uma MEI para você se profissionalizar, até porque as pessoas não querem esse vínculo empregatício, não tem isso, né, de assinar carteira, e para eu conseguir profissionalizar o meu negócio, tanto nos lugares que eu ia dar aula, como com as mulheres, para fazer um contrato, ter um CNPJ, profissionalizar. Eu conversei muito com o meu sogro, porque o meu sogro ele é da área de direito comercial. Ele quis entender, eu falei, não, eu já quero começar a contribuir com o INSS, né? Porque como é que faço? Aí foi quando eu decidi, procurei, entrei no portal do microempreendedor, vi lá como é que funcionava a questão da MEI. E aí eu fiz para poder dar aulas. E aí foi quando eu comecei a dar aula, comecei a inaugurar meu projeto, comecei a fazer contratos, ele me ajudou a redigir um contrato. E para profissionalizar o meu negócio, eu precisei passar por esse processo. E aí foi quando surgiu a minha empresa como doula educadora pré-natal, que tem o nome de Renascer Mamãe, que eu passei por um processo de renascimento, de ressignificação do meu parto, né? Que eu tinha sofrido a violência obstétrica. Foi um processo de ressignificação, de renascimento. Eu renasci, né? Nesse processo de ser doula, de acompanhar tantas mães renascendo, tantas mães vivendo aquele processo de passar do ser mulher para o ser mãe. Eu achava muito bonito. Foi quando eu decidi criar a Renascer Mamãe, que é o nome fantasia da minha empresa. E aí ela surgiu. Suporte físico e emocional, as principais maneiras que eu ofereço durante o processo do parto é antes. As mulheres que fecham um contrato comigo têm todo um processo de conhecimento, de reuniões antes, de encontros, e eu costumo passar para elas como o parto vai desenvolver antes. Então eu faço oficinas de preparação para o parto, explico como é que vai funcionar os hormônios, quais são os hormônios que vão estar ali presentes na hora do parto, como que funciona a dilatação do útero, para que ela entenda como que vai funcionar o processo de parto dela, para que ela não entre no desespero. Quais são as fases do trabalho de parto, aí depois o que acontece com a amamentação e tudo mais. Então o que eu faço? Eu faço uso de água quente, de compressa de água quente. Quando a gente não tem a compressa mesmo, né, aquela de borracha, eu uso luvas de látex, encho de água de chuveiro quente, coloco ali naquela mulher, levo meia para esquentar o pé, uso o rebozo, que é um tecido mexicano que a gente usa para ajudar na hora dos exercícios, ajudar a fazer aquele bebê descer, as massagens no quadril, as massagens na pelve, massagens na cabeça para ajudar a melhorar. A gente usa pontos da acupuntura, a gente utiliza digitopressão para ajudar na dilatação. E todo aquele processo a gente vai usando para melhorar as dores. Mas aí também tem as conversas, as palavras de afirmação que a gente utiliza para
fazer com aquela pessoa não entenda, não associe ao sofrimento, saiba que aquilo vai passar. A gente fala que as ondas as contrações são como ondas do mar, né? Que elas vêm e vão. E ao invés de você falar, meu Deus, eu estou sentindo mais uma contração, não, é menos uma. Quanto mais contração você tem, menos tempo está faltando para você conhecer seu bebê. Então a gente vai utilizando de palavras também para fazer com que aquela mulher entenda que aquele processo está acabando, já está indo, o bebê dela está perto de nascer, ela está mais próxima de conhecer o bebê dela que esteve tão perto e tão longe, né? Então a gente sempre usa as palavras como um processo também, porque vai além da dor física, né? A exaustão, a dor emocional ali, de estar emocionalmente envolvido, o acompanhante também. Então a gente tem que ter muito essa cautela, esse cuidado de não só as massagens e não usar as coisas não farmacológicas de alívio da dor, né? Como o rebozo que eu falei, mas também a questão das palavras de afirmação e acolhimento daquele momento. Os maiores desafios que eu enfrento como doula é a questão do sistema mesmo, os protocolos hospitalares, para que eles entendam que aquela mulher é uma mulher única, não é mais uma que está passando por eles, né? Ela está tendo o filho dela, ela está passando por um processo dela, para humanizar mesmo aquele processo individualmente para cada mulher. Para mim, esse é o maior desafio. E o segundo desafio é aquela pressa, das pessoas entenderem que o parto tem que ser com pressa, porque se não tiver pressa, tem que acabar logo, tem que colocar uma ocitocina, tem que ir para cesárea. Essa pressa, para mim, é o que mais me incomoda hoje como doula. Entender que o parto é um evento fisiológico, que o bebê vai nascer, entender que as fases do trabalho de parto é desse jeito que acontece e que os médicos precisam monitorar. Se tiver tudo bem com a mãe e com o bebê, não tem que ter pressa. Eles podem ir lá beber o café deles, irem descansar, que aquela mulher vai passar pelo processo dela e esse bebê vai nascer. Então, acho que o principal desafio hoje, para mim, é conseguir a gente só se comunica ali com a mulher. Então, por exemplo, ela fala, eu não quero ocitocina. Aí a gente tem que se comunicar com a equipe. Não, ela disse que não quer, ela não está se sentindo bem, será que tem como esperar mais um pouquinho? Saber como falar com a equipe, para que a equipe não fique chateada com a doula, para que não comece a proibir as doulas dentro dos hospitais. Então a gente tem que ter um tato, né? Não pode parecer muito arrogante, não pode parecer muito ali como se a gente estivesse brigando, porque não é para ser assim. A gente é para ser uma equipe multidisciplinar, onde todo mundo trabalha junto em prol da mulher que está parindo. Eu já acompanhei vários partos, né? Mas o que mais me trouxe uma recompensa emocional e ressignificativa para mim foi acompanhar o parto da minha irmã. Eu tinha acabado de passar por um processo. O meu filho é 5 meses mais velho que o meu sobrinho. Eu tinha acabado de passar por um processo de frustração no meu parto, onde eu fiquei 27 horas em trabalho de parto. O meu bebê acabou tendo, a gente chama de DIP2, né? Porque o batimento dele na hora da contração aumentava muito e na hora que a contração passava tinha uma queda brusca de batimento cardíaco. Então eu precisei ir de urgência para cesárea e aquilo me frustrou muito. Fiquei muito frustrada porque a gente como doula, né? Eu queria passar por aquele processo, aquele momento de escolher uma equipe boa, a médica que estava me acompanhando era uma médica muito humanizada, a equipe era boa, a maternidade era boa, eu estava me sentindo muito confortável, mas o processo não foi do jeito que eu queria, o fim do processo não foi do jeito que eu queria. Acabei indo para uma cesárea e eu fiquei muito frustrada, chorei, passei meses frustrada. E aí, 5 meses depois, a minha irmã foi ter o meu sobrinho. Ela não mora aqui, ela mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estava lá quando ela entrou em trabalho de parto. Era no meio da pandemia, eu achei que eu não fosse poder acompanhá-la. E a médica que atendeu, ela falou assim, a sua irmã, ela é doula, nossa, ela vai ser muito bem-vinda, pode trazer ela e tudo mais. Eu fui. E aí, no meio do caminho, minha irmã queria desistir, estava se sentindo muito mal. E eu comecei a conversar com ela. Usei de artifícios de doula e de irmã. E ver o meu sobrinho nascer, ver minha irmã parir,
eu falo que ressignificou meu parto. É como se eu tivesse tirado todos os fantasmas que me assombrassem ali do parto frustrado que eu tinha acabado de ter, né? Então foi um parto muito emocionante, foi um momento muito emocionante ver meu sobrinho nascer, ver minha irmã parindo num parto totalmente natural, onde a equipe respeitou ela, meu sobrinho foi direto pro colo dela, foi uma coisa assim que eu não me esqueço. A enfermeira depois fez o carimbinho do pezinho do meu sobrinho aqui na minha mão, então foi um processo muito emocionante para mim, foi um dos partos mais incríveis que eu já acompanhei na minha vida. Eu decidi expandir meus serviços com a produção das joias, porque eu gostaria de ter um produto físico para ofertar já para as grávidas que eu atendo, né? E segundo, porque eu queria aumentar o meu ticket. E eu acho que as joias afetivas, elas contam uma história muito bonita. Eu gosto da história que ela conta, eu gosto do que ela representa, da vida que ela representa. Então eu acho que é uma história tão delicada, tão bonita de se mostrar, que eu decidi expandir meus negócios através das joias. Nas joias que eu produzo, eu posso eternizar placenta, coto umbilical, que é aquele grampinho que cai com o restinho do cordão umbilical que fica no neném, cinzas de cremação, tanto de humanos como de pets, pelinho de pet, dente de leite, e várias outras coisas, como por exemplo a pulseirinha da maternidade, eu quero colocar num quadrinho a pulseirinha, o coto umbilical, uma foto do meu bebê recém-nascido, o peso que ele nasceu. Então tudo isso, todas essas a gente chama de biojoias, né? Que são feitas com materiais biológicos, a gente pode eternizar numa joia, seja em pingente, seja num quadro, seja num chaveiro, a gente eterniza a história das pessoas nessas joias. Durante o processo de fabricação da joia, né, para eu garantir uma qualidade boa, eu uso resina epóxi de baixa viscosidade, porque ela me dá a possibilidade de mexer melhor, ela demora mais tempo para criar liga, mais tempo para endurecer, então eu consigo mexer melhor com ela, para que eu monte como que a árvore da vida vai ficar, como que aquele cabelo vai ficar, como é que eu vou montar. Então eu uso essa resina que é a melhor resina para mexer com joias pequenas, com peças pequenas. Eu uso também gel de cabelo na montagem dos galhos da árvore, porque aí eu uso o gel de cabelo no cabelo, o cabelo fica durinho e eu consigo manter aquela árvore no lugar para que eu possa manusear melhor. Eu utilizo de flores sempre vivas, que são as flores secas, para dar aquele ar, aquela coisa colorida na joia, aquela vida na joia, né? Utilizo também de folhas de ouro para deixar a joia mais brilhosa. Às vezes a mãe quer uma coisinha mais delicada, então a gente não utiliza muito o coto umbilical, faz uma coisa mais delicada, uma árvore mais florida. Eu utilizo de muitas coisas para deixar aquela joia mais delicada e mais brilhosa. A gente utiliza a técnica de doming, que é uma técnica de brilho. No final de toda a produção, que a gente faz o lixamento da joia, a gente faz uma técnica de brilho para deixar aquela joia bem brilhosa, para guardar uma relíquia ali dentro. Eu defino minha jornada como um progresso. Eu estou caminhando, enxergando lá no horizonte o meu sucesso, assim, porque eu acho que como MEI a gente passa por muitos altos e baixos, né? A gente tem que trabalhar duro para conseguir ganhar, só ganha se trabalhar e conseguir também angariar clientes, pessoas que confiem no seu trabalho. Então é uma jornada de progresso para que a gente consiga alcançar, assim, com êxito, um sucesso do empreendedorismo mesmo. E eu gosto muito também dos benefícios, né, que a Ser MEI oferece para a gente que tem esse microempreendimento. E aí
Nisso tudo eu consegui abrir minha empresa, que é Renascer Mamãe, as joias que tem o nome de Renascer Joias Afetivas, que foi um renascimento tanto para mim como mãe, como para o meu negócio. E eu enxergo as joias dessa forma também. A dica que eu dou para as pessoas que queiram empreender tanto como doula, como resineira ou artesã, é focar em entender os processos. Por exemplo, a doula, ela precisa entender da escutativa, de acolhimento, e para ser resineira, para ser artesã de joias afetivas, você precisa escutar histórias. Então você precisa ter escutativa nos dois lados. Entender que para você dar um produto de qualidade, tanto no seu serviço como no seu produto, você precisa entender as pessoas e entregar aquilo que elas são. Entender a parte humana das pessoas. Então, minha dica é que as doulas e as resineiras consigam entender essa parte humana das pessoas para elas entregarem um bom produto. Muito linda a história de empreendedorismo da Tatá Rezende, não é mesmo? E no próximo bloco, ela vai nos trazer detalhes dessa trajetória em um bate-papo junto com a analista de relacionamento com clientes do Sebrae, Deise Moreira, que tem aí muitas dicas e orientações pra gente. O Vida de MEI volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Vida de MEI. A nossa convidada de hoje, a doula e artesã Tatá Rezende, já está aqui com a gente no nosso estúdio. Tatá, seja muito bem-vinda, que bom te receber aqui. Muito obrigada, Camila, o prazer é todo meu. Tatá, explica pra gente o que é uma doula. Doula vem da palavra mulher que serve, né? Muito antiga, de mulheres que dão apoio tanto físico como emocional para grávidas durante a gestação, o trabalho de parto e o puerpério com auxílio na amamentação. Então a gente está ali para amparar e acolher essas mulheres nessa fase da vida delas. Sim, é um trabalho bem bonito, né? De que forma que você realiza esse trabalho como doula? O que diferencia o seu trabalho? O meu trabalho em si, eu acho que o meu diferencial está no acolhimento. Hoje a gente vê muita gente focando na violência obstétrica, na violência neonatal. Eu gosto de mostrar para as mulheres que ela não precisa usar isso como um caminho para procurar uma doula, para procurar alguém que acolha ela nesse momento. Eu acho que eles podem usar que elas merecem esse acolhimento, informação de qualidade, de estar ali preparada para receber o filho dela naquele momento, não só focando nas violências obstétricas ou violências neonatais. Então eu acho que elas merecem um cuidado maior e é nesse cuidado, nessa informação que elas devem procurar uma doula para estar com elas nesse momento especial da vida delas. Que bacana! Tatá, e você se especializou nisso depois de passar aí por uma experiência, né, não muito boa. E para comentar essa trajetória incrível da Tatá, nós recebemos aqui no Vida de MEI a analista de relacionamento com clientes do Sebrae, Deise Moreira. Oi, Deise, seja muito bem-vinda. Olá Camila, Tatá, é um prazer poder contribuir com uma história tão significativa como a da Tatá. Não é, Deise? Que história bacana, né? Eu já quero saber qual que é o seu panorama geral sobre a trajetória de empreendedorismo da Tatá. O que você acha do cuidado que ela tem na relação com as clientes? A história como um todo ela é incrível, né? A partir do momento que a Tatá ela consegue transformar uma história um pouco negativa, né, da trajetória dela com a violência, com todo esse processo durante a obstetrícia, né? Ela consegue resolver o problema de alguém. E quando a gente fala em empreender, em empreendedorismo, é exatamente isso. E não só durante o parto, durante o pré, né, antes de todo o processo, a Tatá ela consegue eternizar esses momentos através de joias que levam um poder significativo muito grande, né? Então, a trajetória como um todo ela é incrível, né?
é a sacada de empreender, de resolver o problema e de eternizar não só o momento, mas a empresa como um todo. E agora eu pergunto para Tatá. Tatá, como é que você ajuda as futuras mães a planejar os partos, né? É um atendimento personalizado? Totalmente personalizado. Eu faço um contrato, né? Através do MEI, do meu CNPJ, eu tenho um contrato profissional e aí eu atendo elas de acordo com o que elas gostariam de ter no parto. Então a gente conversa, elas passam um panorama delas para mim, a gente ajeita totalmente de forma personalizada do jeito que ela quer. Então, o jeito que ela quer, a forma do parto, qual parto que ela vai querer, né, a via de parto. E aí eu passo as informações de qualidade para elas entenderem como que vai funcionar. Eu respeito totalmente o processo que ela criou para ela e nisso eu vou personalizando, fazendo como ela prefere. A gente vai fazendo um plano de parto do jeito que ela quer. Eu falo para ela o meu plano de parto ele é bem completo, então ela fala, eu quero que aconteça isso no meu parto, eu não quero um parto normal, eu vou querer uma cesárea, eu converso para ela como deveria acontecer, e aí as coisas vão acontecendo da forma que ela se sente mais confortável, que é o atendimento humanizado, né? Sim. E Deise, agora eu pergunto para você, Deise, como a Tatá e outros MEIs podem aí personalizar seus atendimentos para ter uma relação mais próxima com os clientes? A diferença ela está entre ver realmente o cliente, escutar ele, né? Não só na situação da Tatá, que é algo muito próximo, né? Mas como todos os MEIs em geral, a gente sempre fala que a escuta ativa é o diferencial. Entender a necessidade de cada um dos clientes, né? Acompanhar esse cliente, seja presencialmente ou pelas redes sociais. Tem hoje aplicativos que pode dar essa comodidade para o empresário, mas que ele esteja próximo do cliente, que ele consiga ter empatia, entender cada uma das situações, e a Tatá fala muito bem nisso, né? Que ela consegue desenhar todo o processo de acordo com a necessidade e a vontade da cliente. Esse é o diferencial, né? Oferecer ação personalizada, envolver a rede de apoio, familiares, amigos, mas sim, a escutativa ainda é o diferencial. Verdade. E Tatá, de que forma você e os clientes personalizam também as joias afetivas? As minhas joias, elas são biojoias, né? Biojoias porque elas são feitas com material biológico, seja leite materno, seja um fio de cabelo, um dentinho de leite. E eu personalizo isso por quê? Porque é um material biológico daquela pessoa, um DNA. Então, não tem como a gente fazer uma coisa, produzir em grande escala para vender, porque não é esse meu objetivo. Meu objetivo é realmente fazer coisas personalizadas para dar para aquela mãe, para dar de um presente para alguém. Eu faço muito as árvores da vida, né, que representa aquele seio, aquele laço da família. Então, não tem como ser uma coisa, né, para todo mundo. É uma coisa realmente totalmente personalizada, porque é seu DNA que está ali naquela joia. Sim, fica um trabalho lindíssimo, né? Agora, Deise, esse atendimento personalizado no artesanato, ele agrega valor ao produto? Com certeza. O artesanato como um todo, né, ele leva uma história na criação de cada peça. Então, esse é o diferencial. Personalizar, fazer com que o cliente saiba e entenda que a história dele que está sendo retratada ali, né? Ter uma conexão emocional, personalizar o artesanato como um todo, né? Ele nos dá essa oportunidade de fidelização, de diferenciação do negócio frente ao mercado, né? No momento que a gente personaliza, que a gente cria uma peça única, a gente consegue diferenciar esse produto de um produto que é feito em grande escala, sem falar no preço percebido, né? A gente sabe que o artesanato, ele agrega valor, que a gente como cliente se permite investir um valor a mais, um valor significativo. O boca a boca é um outro resultado dessa personalização, né? O cliente satisfeito, ele
transmite, ele passa para frente, ele faz a publicidade gratuita para o empresário. Então, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade e uma jogada de realmente aprender com a necessidade do cliente, né? E personalizar faz toda a diferença. Com certeza. E Tatá, além dos cursos de doula e voltados à maternidade, né? Você fez algum curso de artesanato, resinaria? Como que você aprimora suas técnicas? Sim, eu precisei fazer cursos, né, para aprender a mexer com a resina. A resina é um material mais difícil de mexer. Ele tem um probleminha aqui de ser tóxico, então a gente precisa estar todo paramentado, tem que usar material de proteção individual, né, equipamento de proteção individual. Então você precisa realmente saber o que você está fazendo ali. Então sim, precisa de fazer cursos e cursos para saber fazer técnicas diferentes e nisso você também vai aprimorando suas técnicas, vai entendendo, vai estudando, vai ali testando. Mas é necessário sim fazer cursos e estar se aprimorando nesse mercado. É muito estudo, né? E Deise, agora eu quero saber de você. É importante que o MEI esteja em constante atualização sobre as tendências de mercado, se capacitando, estudando? Sem dúvida, porque é uma forma de se manter ativo no mercado, né? Entender as necessidades, a legislação, a Tatá falou ali em segurança, né, em equipamentos de proteção, são algumas das necessidades que também se aprende através desse estudo, dessas capacitações. E a gente nem fala na parte de relacionamento, network, comunicação, troca, né? É a forma de sustentabilidade desse negócio. Então, se capacitar é o diferencial. Uma empresa, o MEI, o microempreendedor individual, no momento que ele se mantém ativo no mercado, que ele se mantém buscando novas oportunidades, ele consegue inovar. E quando a gente fala em inovação, a gente não está falando exclusivamente em tecnologia. Hoje, para o microempreendedor individual, ele inovar é ele buscar coisas novas. E é o que a Tatá disse, estar atento às tendências, atento à legislação, às normativas, ele dá credibilidade ao negócio e, sim, ele torna o negócio muito mais sustentável. Sim. Meninas, eu vou pedir agora uma pausa rápida, porque nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos saber qual foi o momento perrengue e qual foi o pulo do gato na trajetória da Tatá. O Vida de MEI volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Vida de MEI. Hoje nós conhecemos a história da empreendedora individual Tatá Rezende. Ela é doula, educadora perinatal e artesã. Tatá, quais foram os benefícios de se tornar MEI e abrir um CNPJ? Profissionalizar o meu negócio. Ter um contrato, um CNPJ para entregar para as minhas clientes. Se elas precisarem de nota fiscal, eu ter como emitir uma nota fiscal de prestadora de serviço, né? E mais do que isso, a gente como MEI, como empreendedora, tem muitos benefícios que quando a gente realmente paga essa MEI certinha por mês, a gente tem como adquirir, ter acesso, como por exemplo eu, já tem 7 anos que eu estou no mercado da doulagem, né? Assim que eu fui mãe de novo, eu usufruí do benefício do salário maternidade, porque eu não pude trabalhar, né? Então eu pude ter acesso a esse benefício para não ficar sem nada, para ter um dinheirinho extra que entrava para mim por mês, né? Então, por exemplo, tem muitas coisas que outras mulheres não sabem que você tem benefícios você profissionalizando o seu negócio. E um deles é esse, por exemplo. Sim, e agora minha pergunta vai para a Deise, que está também aqui com a gente, nos ajudando a conhecer melhor o empreendimento da Tatá, né? Deise, qual que é a importância do empreendedor ele estar regularizado para ter uma boa relação com o cliente, né? Isso passa mais credibilidade? Sem dúvida, né? Toda empresa que aposta na regularização, além da credibilidade que ela tem frente ao mercado, frente ao cliente, ela propicia muito mais segurança,
tanto para esse cliente que vai até a empresa para fazer a compra, quanto para o empreendedor. Como a Tatá mesmo disse, no momento que a gente tem a empresa regularizada, a gente tem benefícios, estamos assegurados, né? O empreendedor, como a Tatá disse, tem algumas vantagens frente àquela empresa que não se regularizou. Ela oferta segurança para o cliente, ela tem transparência frente ao mercado, sem falar que é uma empresa, como a Tatá mesmo disse, que pode e deve, né, se o cliente exigir, oferecer a nota fiscal, ela pode participar de licitações, pode abrir novos mercados, sem falar que tem toda a parte de resolução de conflitos, se surgiu alguma coisa, está embasado legalmente para dar essa segurança para o cliente, né? Então, os dois lados ganham. A empresa ganha com credibilidade e com segurança por estar com respaldo legal, e o cliente também ganha por saber que ele está numa empresa que tem, sim, essa responsabilidade social. Sim, e você como doula, Tatá, você consegue aí emitir nota fiscal para as gestantes, fazer contrato? Isso, emito nota fiscal, sim. Quando a gente oferece, mas nem todas querem. Mas quando elas pedem, a gente sempre emite, eu sempre emito quando acaba o processo do meu serviço, né? Quando eu termino de prestar o meu serviço, quando o pagamento é realizado integralmente, eu emito nota fiscal e mando para ela. E isso traz, de certa forma, uma segurança, né? Uma tranquilidade a mais para a gestante nesse momento tão desafiador, não é mesmo? Com certeza, tanto para mim quanto para ela, né? Ela entender que a pessoa que está ali, eu sou uma pessoa que estou ali para escutar, para acolher, mas ela tem que saber que eu sou profissional. Então, eu também estou ali para passar essa segurança para ela. Perfeito. E agora, meninas, a gente quer saber, eu sei que você aí de casa também, quer saber qual foi o momento de maior dificuldade, aquele perrengue mesmo que a Tatá teve que enfrentar no caminho do empreendedorismo. Vamos ver. Meu momento de perrengue na produção das joias é quando dá alguma coisa errada na finalização da joia. E aí eu não consigo consertar o erro e eu tenho que desmanchar tudo para não perder aquele pelinho, aquele cabelo. É um perrengue danado, aí a gente tem que aquecer para conseguir tirar. É uma coisa horrível para conseguir, mas a gente consegue. Aconteceu já isso algumas vezes, eu consegui retirar o cabelinho ou o pelinho lá da montagem que eu fiz e montar uma outra joia em cima, entreguei, fiquei lindo, foi lindo, deu tudo certo, mas foi difícil. Realmente, conciliar vida de mãe e profissional é desafiador, hein, Tatá? Além de doula, educadora perinatal e artesã, você também é mãe, né? Conciliar tudo isso gerou um momento perrengue para você, né? Conta pra gente um pouquinho quais foram essas dificuldades. Gerou sim. No meio do meu trabalho como doula, eu tive um outro filho que nasceu na pandemia. Então, além de ter sido uma coisa ruim por ser pandemia, eu ainda fui mãe de um recém-nascido, que é muito difícil a gente conseguir conciliar, porque bebê não tem hora para nascer, né? Então eu não tinha hora para ir, não tinha hora para voltar. Então foi uma coisa que eu tive que parar, né? Eu tive que parar de atender as minhas grávidas. E foi quando eu vi o benefício do auxílio maternidade, né? Porque tem alguns empreendimentos que você consegue ainda trabalhar, consegue fabricar alguma coisa em casa para vender. Comigo não é assim, eu preciso estar ali para poder prestar o meu serviço de forma tranquila, né? De forma genuína. E um outro problema que a Tatá também teve foi com a montagem das joias, né, Tatá? Isso acontece muito? Como é que você lida com isso? Às vezes a gente tem que montar joias com material biológico e às vezes a pessoa só tem aquele pouquinho de um pelo, de um cabelo, de um ente querido que já se foi e a gente não tem como trabalhar com muito, né? A matéria-prima não é muita. Então, às vezes, se der algum problema na montagem da joia, a gente precisa desmontar aquela joia todinha, que é uma coisa difícil para poder retirar sem nenhuma avaria
o material biológico que está dentro dela. Então, às vezes é muito difícil a gente conseguir retirar aquilo com cuidado para fazer a montagem da joia inteira de novo, começar o processo de cura de novo. Então, para a montagem da joia, isso realmente é um perrengue e dá um medo, assim, de não conseguir recuperar. Imagina, você tem que falar para o cliente que perdeu, né? É um um desafio, cabelo, hein? é desafiador, dá um medo. Desafiador mesmo, hein, Tatá? Agora eu quero saber da Deise. Deise, qual que é a sua dica para Tatá e outras mães que são mães e precisam lidar com esses perrengues das duplas e triplas jornadas que acontecem muitas vezes? Sem dúvida, a dica principal é que essas mulheres elas tenham flexibilidade, que elas tenham autocompaixão e principalmente que elas entendam as suas necessidades e as suas limitações também. Algumas das dicas eu acredito que nós podemos dar é organização, que essas mulheres elas tenham uma organização, que elas tenham um planejamento, exatamente como se estivesse planejando a sua empresa, que consiga planejar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, né? Elencando prioridades, que a gente consiga fazer com que essas mulheres entendam que a vida pessoal ela precisa estar separada de certa forma da vida profissional, que tenha tempo com qualidade, né? Tanto ele lá dentro da empresa quanto com a sua família, que essas prioridades elas estejam realmente claras no dia a dia e que principalmente, né, que essas mães elas entendam que podem pedir ajuda, que pode não dar conta de tudo, né? Que nem sempre é preciso dar conta de tudo. Então, acho que, principalmente, né, essas mulheres entenderem que a tripla jornada, ela acontece com todas as mães. Como a Tatá mesmo falou, veio um filho durante a pandemia, numa situação completamente fora do controle de todo mundo. Então, principalmente, planeja a empresa, mas planeja a vida pessoal também, tenha tempo de qualidade e assim as coisas vão caminhando, vai dando certo, troca experiência, relacionamento, network com outras mulheres que também estão passando com esse mesmo processo e tudo dá certo. É isso aí, planejamento acima de tudo, né? Vamos saber agora qual foi o momento da virada de chave, o pulo do gato do negócio da Tatá. Vamos ver. Meu pulo do gato foi quando eu entendi como acontecem as redes sociais e como as pessoas indicam no boca a boca. Porque para mim, como a gente começou a entender as redes sociais, fazer patrocinado, as pessoas começaram a chegar até mim, perguntar orçamento, pessoas de vários lugares do Brasil, foi esse pulo do gato, assim, faz toda a diferença você entender como que funciona a questão das redes sociais para alavancar seu negócio e conseguir, principalmente, converter esses clientes que chegam até nós em vendas reais. Realmente as redes sociais faz toda a diferença no negócio, né? Tatá, quem que administra hoje as suas redes sociais? Sou eu mesma. Eu sou diretora, eu sou do marketing, eu faço tudo na minha empresa. Tive que estudar também marketing digital e entender sobre texto de persuasão, entender sobre muito do marketing digital para a gente fazer conteúdos melhores, né? Quanto mais conteúdo você coloca, quanto mais informação de qualidade você leva para as grávidas em geral, para as mulheres que acompanham, que é a grande maioria, aí eu consegui perceber o que eu tinha que fazer, aonde que eu tinha que ir, os patrocinados que eu tinha que pagar ali nas redes sociais, e aí o pulo do gato foi ali. Entender. Mas as redes sociais, ela demanda um pouquinho mais de tempo, né? Como é que você faz hoje para se organizar? Às vezes é o que demora mais tempo, as redes sociais. Mas assim, a gente tem que tirar um dia para produzir conteúdo, aí grava vídeos. Nem sempre dá para fazer isso, postar stories, às vezes ela fica mais de lado, assim. O certo seria a gente estar postando ali todos os dias, mas a gente sabe que a gente tem prioridade, né? Tem filho, tem as grávidas, tem os atendimentos das gestantes, então assim, as redes sociais ela acaba ficando um pouco mais de lado quando as prioridades são outras, mas dá para me organizar. Agora mesmo, nesse final de ano, eu fiz uma promoção, estou sendo muito procurada, as grávidas que têm interesse, elas querem ser acompanhadas, mas às vezes o valor fica um pouco inacessível para elas, então você tem que saber
quanto que vai ser bom para elas e quanto que vai ser bom para você, e saber entender lidar com tudo isso. E tudo isso foi feito por um patrocinado das redes sociais que me trouxe muito retorno. E a gente sabe que o bom relacionamento com o cliente faz toda a diferença mesmo. Mas, Deise, como converter isso em vendas? Principalmente dando atenção ao cliente, fidelizando esse cliente, né? A rede social, como a gente falou lá no início, a gente não precisa pensar inicialmente na venda, a gente pensa em desenvolver um relacionamento de qualidade com o nosso cliente. Aquele cliente que constrói relacionamento, ele se torna fiel. No momento que ele se torna fiel, ele vai voltar mais vezes, ele vai acompanhar mais de perto a empresa. E a Tatá falou, eu criei uma promoção para que eu conseguisse atingir as clientes, né, no final do ano, entendendo a necessidade dela. E esse é o diferencial. Entender as necessidades de cada um dos nossos clientes. Nem todos os clientes utilizam as promoções, mas a gente também tem um nicho do mercado que precisa delas para ser abordado. Então, entender realmente, conhecer o mercado onde se está inserido e levar isso para dentro da rede social, sem dúvida vai fazer com que vire venda no final e fidelize esse cliente. É verdade, até porque as redes sociais hoje são a vitrine do negócio, né? De qualquer negócio. E Tatá, como foi para você produzir ali a primeira peça? Vamos relembrar um pouquinho. E qual foi essa peça? Me conta. A primeira peça que eu produzi assim na Vera foi uma peça para mim mesma. Eu peguei, a minha mãe, ela guardou o coto do cordão umbilical que me ligou a ela todos esses anos, e era guardado dentro de uma gaze, né? Aquela gaze toda dura, assim. E eu também guardei o coto umbilical dos meus filhos e a primeira mechinha de cabelos, o primeiro corte de cabelo deles. Então eu decidi fazer uma árvore da vida com aquele material. Eu peguei o coto umbilical que me ligou a minha mãe, coloquei ele na raiz para representar a raiz. Os galhos, o tronco da árvore foram os cabelinhos dos meus filhos e as folhas foram os cotos, né, umbilical de cada um. E aí eu fiz um pingente de uma árvore da vida. E foi aí que surgiu a árvore da vida, que é o que eu mais vendo dentro das joias afetivas hoje. Todo mundo vê, quer comprar de presente para avó, para tia, para madrinha, porque realmente é uma peça muito afetiva, muito delicada, e eu chamo até de relíquia, né? É uma relíquia. E um presente super original, Super. né? Que bacana. E quais são os planos para o futuro hoje, Tatá? Então, é muito engraçado você falar isso, porque essa semana aí eu já realizei a minha matrícula numa faculdade. Agora eu vou cursar enfermagem para me tornar uma parteira. Então eu vou dar um up na minha profissão, na minha carreira, mas sem deixar o que eu faço para trás, porque na verdade eu quero tornar o que eu faço ainda maior, para que a gente conclua dentro desse nível, desse nicho, na verdade, de partos, né? Quem trabalha com partos sabe que tem uma famosa frase do Michel Dan, que ele fala que para mudar o mundo a gente precisa mudar a forma de nascer. Então a gente que está nesse nicho quer trabalhar mesmo para isso, para que a gente mude a forma de nascer, humanize cada vez mais os nascimentos, que a gente deixe ali aquele protagonismo da mulher grávida, o protagonismo da mulher para parir. E aí o meu plano para o futuro é esse, me especializar agora, ser uma enfermeira obstetra, mas levando comigo essa carga que eu tenho mesmo de afeto, tanto na dolagem como nas joias afetivas. Muito bom! E Deise, qual é a sua dica para Tatá alcançar esses planos? Olha só, a gente volta no planejamento, né? É tão gratificante para nós, e quando eu falo para nós, Sebrae como um todo, a gente vê esse planejamento acontecendo. A Tatá, ela mostra o quanto ela entrou nessa profissão por vocação, e ela mostra o quanto ela também olha para isso tudo com um olhar de empreendedor. Se profissionalizar, aumentar o ticket, são oportunidades que vão surgindo no momento que a empresa ela vai se desenvolvendo. Então, completar esse ciclo, né, desde o acompanhamento como doula, desde a
a realização das joias de caráter, né, afetivo, e finalizar esse processo com todo o conhecimento da enfermagem, ela faz com que ela possa ofertar para a cliente dela o ciclo completo, né? Então, a minha dica para ela, para que ela alcance realmente esse plano, esse sonho, é se planejar cada vez mais, né? É realizar network, trocar experiência, assim, quanto mais ela puder contribuir para essas mulheres, para que elas possam ter esse ciclo fechado, ela eterniza o nome da empresa dela, ela como empresária principalmente, e a experiência de sucesso. E a gente sabe que a gente ganha o nosso cliente quando a gente agrega valor ao produto que nós estamos vendendo. E quando a gente fala de gestação, quando a gente fala de mulheres, nada mais justo que a gente acompanhar todo esse processo. Então, a minha dica não muda além do planejamento para que ela continue e alcance, sim. Eu tenho certeza que cada vez mais vai ser um sucesso. Muito bom, Deise. Meninas, eu adorei o nosso bate-papo. Quero muito agradecer, viu, Deise Moreira, analista de relacionamento com clientes do Sebrae. Quero muito agradecer a sua participação, as dicas que você deu para a Tatá e para as nossas telespectadoras também. Muito obrigada, Deise. Não precisa agradecer, é um prazer, uma grande satisfação realmente para a gente, para nós do Sebrae, poder acompanhar e poder levar para cada vez mais empreendedores histórias de sucesso. Nós sabemos que as mulheres, elas estão à frente de um grande número, né, de empresas, então mostrar e participar da história de sucesso da Tatá é gratificante. Então contem sempre conosco, o Sebrae está sempre à disposição e eu tenho certeza que mais mulheres vão se inspirar com essa história que a gente está hoje aqui contribuindo. Com certeza. Tatá, também quero agradecer muito sua presença hoje aqui com a gente no estúdio, por ter compartilhado com a gente a sua história, o seu empreendimento. Muito obrigada e eu desejo cada vez mais sucesso para você. Ai, obrigada, Camila. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui e poder contar, né, com a minha história e com todo esse caminhar do meu empreendimento. Espero que ele só aumente. Com certeza. E eu quero agradecer também a você que ficou aqui com a gente. Obrigada por sua audiência, sua companhia. Espero que a história de hoje, o nosso bate-papo, tenha te inspirado a empreender. E continue acompanhando a programação do canal Empreender aqui com a gente, que você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Eu espero você no próximo Vida de Meia. Até lá!